conversando que a reunião era ontem, que não ia dar para ele participar. Aí eu falei, ô Cláudio, é amanhã. Aí ele deu ok. Aí hoje eu não falei, não sei. Entendi. Tem que dar uns 15 minutos aí no máximo, né, Valéria? Aí a gente começa, né? É isso aí. Eu posso até falar assim de coisas que não estão previstas na pauta lá, não tem problema. E nós tivemos uma invasão lá na área do Sambaracate, lá na área vizinha da gente, né? Esses dias. O pessoal entrou lá. Só que o Bernardo me ligou falando disso, se eu podia ir lá e tal, né? Porque o Cerezo estava lá, mas depois ele me ligou de novo falando que já tinham saído já. Que o pessoal levou polícia lá e tal, e tiraram o cara lá daquela casa. Aquela casa maior lá, no acesso lá para o terreno. Eles entraram na casa lá, já estavam uns dias lá, mas mesmo assim consegui tirar eles lá da invasão. Que facilita, de certa forma, a invasão naquela casa e que dificulta lá pra gente a existência, no caso deles, de rede elétrica, que no nosso caso não tem rede elétrica. Entendi. Então, a rede chega até lá, eles fazem um gato, conseguem viabilizar uma morada lá, né? No nosso caso, lá em cima, eles não têm a rede, né? Essa facilidade. Nós tivemos também nesse intervalo uma notificação da Alfa para o topógrafo, né, para o nosso topógrafo lá, fazendo oposição lá daquele registro da área no CIGEF, para a gente chegar a fazer o ITR. Bom, Jason. Boa tarde, gente. Tá bom já? Tudo bem? Estou dirigindo aqui, mas estou chegando no escritório aqui, viu? Tá bom. Tá bom. Mas estava contando, o topógrafo foi notificado, sendo ameaçado, literalmente ameaçado, para fornecer os dados de quem contratou o serviço dele. Aí eu fiz uma contestação para ele, fiz a defesa, mandei a defesa para ele poder postar lá contra a Alfa, né? Basicamente, assim, não dando os nossos dados e falando que ele não tem autorização para passar os nossos dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados impõe ao contratado em prestação de serviço sigilo do nome do contratante, a não ser que seja uma informação pública, né? Então, que eles buscassem lá o INCRA para poder buscar a nossa informação. Isso aí basicamente foi uma estratégia para a gente ganhar um pouco mais de prazo, senão já não iriam lá no processo da reivindicatória e eu não queria que isso acontecesse antes da gente ter acesso ao documento que nós vamos tratar dele hoje, que é aquela apuração técnica que a Novo Monte fez, né? Então estava toreando os prazos para a gente não ser obrigado a manifestar antes deles manifestarem, para a gente ter acesso a esse conteúdo para a nossa defesa, entendeu? Então ganhamos um lugar de prazo lá no CIGEF para poder, eles ainda não nos conheceram, não sabiam ainda da existência da GEMAR. Continue lá com a ação só contra a Cátia. Mas esse cenário também está chegando a hora de mudar mesmo, né, Francisco? Aquela reunião que nós tivemos lá com o doutor Gustavo no escritório do Marcelo Torches, eu acho que já ficou bem aproximado o entendimento que nós vamos fazer uma transferência dos polos ativos na ação de uso capião e nos apresentarmos na ação da reivindicatória da Alfa contra a Cátia. Então isso é questão também só de ajustar a documentação
nós estamos tentando fazer lá com o doutor Gustavo, e também é tema, né, de serviço que nós pretendemos contratar, que é tema para a gente deliberar hoje na reunião de hoje. O doutor Gustavo deu notícia, Valério? Deu alguma notícia? Se tentou falar com o doutor Kleber, né, o juiz, alguma coisa? Bom, eu tenho comunicado, eu tenho passado tudo para ele, Francisco, tudo para ele. Assim, as notificações nós recebemos lá, a questão do Bernardo ter me ligado, a questão da invasão, a questão do subestabelecimento. Ele só deu só um ok para mim com relação à questão do subestabelecimento, da Ágata para ele já estava ciente, né? E falando também que achou uma ótima notícia essa informação de que a Alfa teria um trabalho técnico informando que a área a matrícula da Alfa, né? A Novo Monte tem esse trabalho técnico informando que a matrícula da Alfa não passa do Água Limpa, né? Que pra gente vai bem dentro daquela reunião que eu, você e o Cláudio tivemos também lá no escritório para eu explicar aquele trabalho de investigação defensiva com uma oposição técnica, etc e tal, né, que seria uma necessidade para a gente, né? Esse fato só confirma a necessidade disso, né? Mas ele não falou nada que chegou a conversar com o Dr. Kleber, não, né? Que conhece. Que na última reunião nossa ele ficou de conversar com o Dr. Kleber, né? O juiz, não é isso? Sim, ele ficou de conversar com o Dr. Kleber, mas até agora não posicionou nada a respeito sobre isso, não. Se ele manifestou ou não. Eu estou esperando o resultado dessa reunião de hoje para a gente poder para eu poder sequenciar com ele lá no trabalho dessa investigação defensiva que a gente quer fazer. E aí, vai vir esse Valério, tema. E ele emitiu nota fiscal? Ele cobrou alguma parcela? Já mandou e já paguei. A primeira parcela já foi paga. Uhum. 4.000 e poucos reais. Estou até mandando uma mensagem pro Cláudio aqui. Mas ele não tá dando nem leitura. Ô Valério, Diga. e quanto a essa invasão aí, o que deu aí? Como é que tá o negócio? Eu falei, eu fiz contato com o Cerezo, e o Cerezo que estava lá no terreno lá, e ele falou que o pessoal saiu, que a polícia levaram a polícia lá, e que o pessoal teria saído lá depois que a polícia chegou, depois que eles fizeram... Essa invasão foi na parte lá do Cerezo que foi, então? Foi na área próxima da nossa entrada lá, próxima da outra casinha, né? E eles ficaram com medo exatamente dos caras saírem de lá e ir para nossa e já ir para outra casinha lá e tal. Foi mais no sentido assim de alertar assim que a área está realmente visada e sujeita aí a uma invasão aí, eles, né, assim, pelos fatores que a gente já tratou e que a gente já conhece lá a respeito da área, né? Não foi na área deles, não, né? Foi naquela casa amarela ali da curva ali do caminho que a gente faz. Entendeu, já? Uhum. Okay. Que me parece que, assim, dentro da perspectiva deles lá, aquela área lá vai ser uma só, viu? Assim, eles têm compromisso que aquela área lá seja uma só. Entendi. Então, pessoal, o Cláudio nem deu leitura na mensagem que eu mandei para ele, deu aqui. Então, eu acho que nós podemos continuar aqui também para a gente... Nós já temos aqui prefeito de assembleia, a gente não está distrito a número de cotas, né? Sim, a maioria na assembleia para poder deliberar. Então, e fora que também aqui nós temos o Gilmar representado pelo Francisco, o Marcos também representado pelo Francisco, e a diretoria também se faz representada aqui
pelo Silvio e pela minha pessoa também. Então vamos dar abertura aqui para a gente poder caminhar aqui com as deliberações, perfeito? Lembrando a todo mundo que como de costume, essa reunião está sendo gravada e o link depois da gravação vai estar disponível nos informes regulares que eu faço lá para o grupo. Deixa eu abrir aqui a carta de convocação para a gente ter um... Bom, primeiro tema, né? Deliberação da contratação civil e jurídico para trabalho de investigação defensiva, trabalho técnico de impugnação do levantamento topográfico pela Alfa Consultora contra a Cátia e outros na ação reivindicatória. Alguém tem dúvida do que significa, do que é exatamente esse tema? Eu acho que é bom. Faz um resumo, Valério. Faz um breve. Primeiro eu explicar então, né? Bom, eu até coloquei aqui no chat aqui o tema, porque ele é um pouquinho extenso, para poder explicar para vocês. Nas últimas reuniões, especialmente na última, em que eu fiz até uma proposta de contratação de serviço para a gente poder dar um apoio para o trabalho que tinha sido realizado lá com o Marcelo, com o Gustavo, com o Marcelo Tostos, né? O pessoal rechaçou a contratação pelo fato de entender que não seria necessário. Mas depois, nós também, nessa mesma oportunidade, combinamos o encontro lá junto com o Gustavo, para que a gente pudesse trazer para a diretoria a explicação do que é essa investigação defensiva. Basicamente, o que a gente tem é uma necessidade de produzir provas para fazer a contestação da titularidade da Alfa como dona daquela área, tá certo? Esse questionamento da titularidade, ela tanto trata de processos que a gente possa ter informação de eventuais alienações do terreno, tirando dela a legitimidade ativa lá do processo, como também a contestação do levantamento técnico da área, né? A contestação técnica do levantamento que foi feito. Perfeito? Isso era a minha pretensão já desde da primeira vez que eu fiz essa proposta. Ok? Depois nós tivemos uma reunião, eu, o Francisco, o Cláudio, o Silvio, até também convocado para essa reunião lá no escritório do Dr. Gustavo, em que ele, depois da gente conversar, ele também disse que o contrato dele não contemplava a produção dessa investigação defensiva, que ele não tinha nem feito essa previsão e que não contemplaria esse serviço, né? Mas que ele também entendia que era necessário. Naquela data, ele até tinha falado de um perito, até sugeriu lá, doutor Marcelo, não sei se você vai lembrar, Francisco, um perito que normalmente um perito nomeado lá na Secretaria da Primeira Vara Civil de Nova Lima, para ele assumir esse trabalho técnico para a gente. Perfeito? Uhum. E além disso, também o trabalho de pesquisa nos processos, que são mais de 200 processos contra a Alfa, processos físicos e processos digitalizados, contra a Alfa, que a gente traria elementos para a nossa defesa. Eu fundamentei essa defesa da contratação desse serviço por conta do seguinte: eu defendo o seguinte, que o doutor Gustavo já concordou e que o Francisco e o Cláudio concordaram naquela oportunidade. Mas eu vou deixar claro para os demais. Nós temos a defesa do uso capião, nós temos que pensar que nós teríamos que ter um justo título, que é um documento feito com aquele que está lá na propriedade do imóvel, no título do imóvel registrado, que não temos. Nós teríamos que ter uma defesa robusta da posse, tá certo? Por tempo suficiente para o uso capião, que no caso, pela ausência de justo título, teria que ser de 15 anos, ok? Com atividade produtiva lá dentro do terreno e com uma posse notória, robusta, o que nós também não temos. E o terceiro ponto seria tentar descredenciar
a Alfa como autora, né, como titular do direito. Daí a sugestão dessa pesquisa, porque tendo em vista que nós não temos os 2 primeiros itens, só nos resta para fazer a defesa, como argumento, desclassificar a titularidade da Alfa como dona do terreno, como titular dos direitos sobre aquele terreno. Então, para isso, foi feita uma sugestão de um trabalho técnico feito com um topógrafo e com advogados, fazendo pesquisas em processos, em documentos, registros contábeis, para que a gente desclassificasse a Alfa como titular desse direito. Perfeito? Então, foi nesse sentido que a gente voltou com esse tema, para que a Assembleia delibere a contratação desse serviço, e a minha sugestão é no mesmo formato do anterior, que a gente delibere hoje a contratação do serviço e que a diretoria efetive a contratação, eventualmente com análise de propostas, com orçamentos, e que assine a contratação mais vantajosa, com a aprovação em assembleia dessa contratação. Entendeu? Alguma dúvida quanto a esse ponto? Alguém tem alguma oposição à contratação desse serviço? E só queria pontuar, antes de alguém me questionar, assim, mas se no processo lá do Bernardo, da Novo Monte, já tem um trabalho técnico com relação a isso, por que a gente tem que contratar o nosso trabalho técnico? Na minha opinião, por uma questão relativamente simples, porque um eventual acordo que trate da solução do conflito entre Alfa e Novo Monte pode inclusive nos excluir. Então a gente ficar na mão de um trabalho técnico que quem tem o domínio sobre ele não somos nós, eu acho temerário. Então a gente deveria ter o nosso assistente técnico com o nosso laudo, a nossa proposta de serviço. Eu vou chamar inclusive o mesmo técnico que está fazendo acompanhamento no INCA para poder fazer um orçamento. E também a gente tem uma sugestão lá do Dr. Gustavo, do Dr. Marcelo, desse perito que ele tem conhecimento. Ele diz que não tem relacionamento, mas conhece que é uma pessoa gabaritada que tem atuação forte lá em Nova Lima. Então é o seguinte, a minha intenção é da gente exatamente ter o nosso trabalho técnico para a gente não ficar sujeito à discussão lá do processo da Novo Monte e as combinações entre eles. Porque nós precisamos ter o nosso próprio material. Então, daí o fato de ter havido esse trabalho técnico lá do Bernardo não descarta a necessidade, na minha visão, da nossa contratação também. Então, de novo, eu queria saber se houve alguma dúvida de vocês com relação a esse tema e se alguém não concorda com a contratação desses serviços, considerando essas exposições que eu coloquei. Valério, você tem ideia de quanto vai custar aí essa prestação de serviço, essas contratações? Ô Chico, é o seguinte, o Bernardo me disse que o perito dele lá cobrou R$60 mil para fazer o trabalho dele, esse trabalho lá. Foi um trabalho que custou R$60 mil para ele. A minha estimativa era de gastar próximo disso com os trabalhos dos advogados e do trabalho técnico, ou seja, eu tenho que achar alguém que vai fazer. Aí eu estou estimando metade, entendeu? Em termos de despesas. Entendeu? Assim, até isso. Agora nós vamos buscar orçamento e conversar lá com o Gustavo e ver como é que nós vamos executar esse trabalho, entendeu? Uhum. Nós podemos ter propostas maiores, mas podemos ter propostas menores também. Estou dando uma estimativa de custo por um trabalho que já foi executado. Uhum. Então, voltando, a Assembleia aprova a contratação e a diretoria avalia os orçamentos, autorizado aqui pela Assembleia de hoje, a fazer a contratação do serviço pelo melhor orçamento que se apresentar. Todo mundo de acordo? Alguém tem alguma oposição? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma votação diferente, assim, vocês podem dar um de acordo para ficar registrado, porque o silêncio não diz nem oposição nem concordância. Eu estou gravando. Eu acho complicado não ter um orçamento, sabe, Valério? Não, pois é, por isso que como de a acordo Assembleia... para fazer o orçamento, não é isso?
quem não vai definir a contratação, ô Silvio, vai ser a diretoria. Eu só preciso da aprovação na Assembleia para que a diretoria, de posse dos orçamentos, faça a contratação ou não. Entendeu? Você acha que pode limitar o valor a 60 mil? Se for acima disso, nós teríamos que chamar outra Assembleia, Valério? Ou você acha que Acho que podia não colocar precisa? uma margem, vamos colocar então limitado a 70 mil reais, por exemplo, que a gente tem uma margem aí de flutuação dentro dos orçamentos, dentro das possibilidades. Se já chegou nesse valor do lado lá do Cerezo lá, eu acho que se não tem como não fazer, tem que estar de acordo, né? Eu acho que é isso. É a minha opinião aí. Perfeito. Você tá É. nós vamos avaliar os orçamentos ainda, Francisco. Nós não estamos definindo a contratação Sim. aqui hoje. Né? Não, é dentro dessa preocupação, né, da Assembleia de valor, eu também estou de acordo. É só para limitar e, lógico, se a Perfeito. gente vê uma melhor, a gente volta com valor acima, volta para a Assembleia. Perfeito. De acordo, Silvio? Ok. Reinaldo, você tá ouvindo, Reinaldo? Quer votar? Oi, eu estava conversando com um rapaz aqui. Eu vou com a maioria, né? De acordo, né? Perfeito, então, Reinaldo. Obrigado. De acordo com a Falou. maioria, limitado a 70 mil reais. Eu estou até fazendo os registros. 70 mil reais, né? Tá limitado esse valor, né? Sim. Beleza, ok. Ok? Perfeito. Vamos passar para o segundo item. Bom, segundo item é a deliberação com relação à alienação. Isso aqui nós já temos até aprovação em assembleias anteriores, né? Mas como nós tivemos aí um intervalo aí de uns bons meses entre a deliberação e a volta desse assunto aqui para o grupo, né? Eu achei por bem colocar isso novamente para a gente esclarecer eventuais dúvidas, né? Vamos lembrar que nós tínhamos aprovado na Assembleia anterior. A gente tinha aprovado que seria feito a alienação de 11 hectares com um valor de R$ 7,00 o metro quadrado, cabendo uma comissão de 10% para realização da venda e elaboração dos instrumentos jurídicos para poder efetivar a venda. Esse assunto voltou agora com essa posição, com essa visão lá do Bernardo, que a área da Alfa não atinge o terreno, ele voltou a me propor a aquisição e a gente de novo voltar ao debate, às redações dos instrumentos que tratam ali da casinha, da área que nós já temos a posse, da área da servidão de passagem, da construção de uma nova casa, do valor da indenização, uma forma de indenização, todos esses aspectos aí que são importantes para a gente, né? Então, eu estou voltando esse tema aqui, até mais no sentido de colocar, assim, atualizar todos aí a volta dessa negociação, né? Alguém tem oposição a isso hoje? É o seguinte, tem algumas questões aí que a gente até já adiantou em outro momento, como Claro, etc e tal, que assim, a gente vai ter que ver como fazer eventualmente a venda dessa área, se pela Gebarra, se daria ainda para a gente fazer isso por cada CPF envolvido, ou se a gente só pode fazer isso pela Gebarra, com faturamento e tributação. Eu tenho uma visão que a gente pode fazer uma retificação do nosso capital social, que é da área da posse, né? E não precisaria de fazer isso pela Gebar, a gente poderia fazer isso como um ato de retificação de área, né? Uma retificação da área de posse. Mas, enfim, eu acho que isso são desdobramentos que dão muito debate e ainda a gente está longe digamos, do principal, né? Que é
efetivamente pegar com o Bernardo e ter o contrato com as condições que nós já aprovamos, né? Porque questão de pagamento, garantia de pagamento, ele já queria a posse da casa agora e eu defendi que a posse antiga era uma posse que nos atendia, que não era interessante a gente abrir mão dela e a gente tem que ficar naquela casinha pelo menos por mais um ano e dia depois da outra casa pronta. Então são questões práticas assim na execução desse contrato e que não, eu fiz a minuta, mandei para o Bernardo e isso não evoluiu do jeito que eu penso que fosse seguro, perfeito? Mas enfim, nós vamos ter que voltar a essas rodadas de negociação, de revisão de contrato, minuta, etc e tal, lá com o pessoal do grupo deles para poder ver se a gente avança, né? Avança nessa venda. E aí eu queria colocar esse tema para ver se alguém tem alguma colocação, tem alguma, alguma oposição, né? Ou alguma observação aí com relação a essas informações. Ô, Valério, aqui, Valeu. primeiro, esse dinheiro é para ficar na barrinha, né? Para Sim, ficar, para investir, para despesas nossas, não é sim, isso? Para sim, melhorar a posse. sim. O objetivo dele é esse, correto? Perfeito. Tá. Esses outros itens pormenores, né, nós estamos tratando agora de um número, né, comercial. Agora, as cláusulas, né, contratuais vão ser debatidas num segundo plano, né, quando a gente, né, tiver certeza disso, né, é um outro passo, é o que você está falando, né, essas tratativas aí da casinha, essas coisas menores. Nós estamos falando agora de um valor, não é isso? Isso, exatamente, exatamente. Nós estamos falando aqui no valor. No Tá. valor, aí nós temos algumas questões vinculadas a essa questão do valor, né? A questão de comissão, questão de formato do negócio, se o Monclar entender que a gente possa fazer fora, por dentro, nós vamos ter que talvez amanhã deliberar mais especificamente sobre esse meio de execução dessa venda, entendeu? Que ele até já manifestou que não era nem possível, na visão dele, não seria nem possível vender os 11 hectares. É ruim ele não estar aqui, porque às vezes eu posso estar com a memória ruim, né, passando informação distorcida, mas pelo que nós conversamos, ele tinha entendido que nem vender os 11 hectares seria possível, porque a integralização teria formado uma coisa só e ela não poderia ser vendida de forma parcial, né? O que também eu não concordo, porque a posse é bem fungível, então ela não está vinculada a esse consórcio, a esse condomínio indivisível, né? Mas são discussões mais técnicas, a gente vai ter que avançar. Primeiro nós vamos ter que avançar nas condições de pagamento desses valores lá com o Bernardo, da nossa segurança dessa alienação, né? De fazer com ele e fazer um documento com segurança que a gente vai receber, ver que condição de pagamento, porque ele colocou o seguinte, que tem interesse na aquisição, mas não colocou todos os dados do contrato, né? Vai pagar quando? Uhum. É. Vai pagar agora no contrato? Em outro momento Uhum. ele já falou para mim que pagaria só quando desse certo a retificação no cartório. Então nós vamos aceitar essa proposição, etc e tal. Então assim, eu tenho que partir. Eu acho que vão ser algumas etapas essa negociação, sabe? E eu vou ter que Entendi. fatiar as deliberações com relação a essa negociação em outras assembleias, porque os temas vão surgir a partir do momento que a gente redigir a minuta, trouxer todos os temas das minutas, né? Então é isso. Valério, com relação à comissão sua, né? Eu andei até vendo comissão de área rural. Isso desse ano caiu, Valério. Caiu, tem 10 a 6%. Tem gente que vende fazendo, vende a 5%. Tem jeito de você fazer alguma atenção nessa pra gente? Você acha que é possível? É porque isso aí também não foi todo mundo que concordou em relação a isso, né, Valério? Então a Não, gente. mas a gente decide por maioria, eu já acho. Não, gente, tudo bem. Ó, é o seguinte, nós posso fazer uma revisão do preço, isso daí a gente negocia. Isso aí eu tô
Tô aberto também, não vou ficar botando pedra nisso. Eu só não vou ficar fazendo reuniões de negociação, fazer minuta, revisão de minuta, trabalho jurídico e etc e tal, que não é trabalho meu, entende? Então acho que a comissão é para poder pagar isso, porque eu posso ter várias outras rodadas de negociação lá com o Bernardo, como eu já tive, e que não deram em nada. E que não deram absolutamente nada. Então agora eu vou começar outras, etc e tal. Então, eu não sei, Francisco, se quiser, assim, eu faço uma proposta que vamos reduzir para 8%. Então, eu sei de casos que realmente caiu de venda de imóvel rural, mas também sei de casos que foram cobrados 10%, entendeu? Uhum. Não sei, eu estou já colocando aqui a minha proposta. O que você acha? O que vocês acham aí, Chazon, Silvio, Reinaldo? Esse tipo de conversa, eu acho que a gente tem que estar com o pessoal mais, com a quantidade de gente maior aí, e para resolver isso aí, porque não foi concordado sobre isso, Valério. Na última reunião sobre isso, ninguém aceitou e concordou em pagar 10%. Aí ficou até um negócio meio do ar, assim, que é negócio todo. Eu acho que você está dando a sua conta proposta. Eu acho também que o grupo tem que chegar e fazer uma conta proposta para você, não sei. Então tem que ficar um negócio em aberto. Para mim, teria que ter uma outra conversa sobre isso. Essa é a minha opinião. Ô, Garçom, não tem não, cara. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quem tem capacidade para poder deliberar a respeito disso é a Assembleia. E que nós precisamos é de maioria na Assembleia, não a maioria dos votantes. Entendeu? Então é o seguinte, hoje nós temos aqui, se você for colocar o Francisco representando o Gilmar, representando o Marcos, eu e o Silvio, a gente tem mais de 70% do capital votante, entendeu? Então é o seguinte, em termos de capacidade, de legalidade da negociação, a Assembleia é absolutamente competente e capaz para isso, entendeu? Vamos quebrar a cabeça aqui. Ô Silvio, o que você acha? Fala alguma coisa aí. Reinaldo? A minha opinião e a minha proposta então, seria metade, 5%. É assim, o que eu falo, tá? Sobre Bom, eu acho que até pra gente não... Bom, deixa vocês opinarem. Aí é uma questão de... Cada um tem o direito de opinar, né? Então, eu acho que tem que opinar. Pô, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não, sabe? Eu vou com a maioria aí. Eu não concordo muito, mas eu não tô querendo votar, não. Eu vou com a maioria aí. Silvio? Fala um número, Silvio. Só pelo menos para gente ter uma... Cara, eu acho alto. Minha opinião é que eu acho alto. Mas eu acho também que não é uma atividade não é uma Valério. atividade aqui do Valério, né? Então, assim, eu acho que não está no escopo do trabalho do Valério como diretor. Mas, por outro lado, eu me coloco no lugar se aparecesse uma oportunidade dessa com outro partícipe aqui, outro diretor, se a gente teria a mesma visão, a mesma forma de cobrar, né? Eu acho que tem que ter, Silvio. Eu acho que tem que ter. Desculpa te interromper, mas assim, eu acho que se você trouxer, qualquer um que tiver esse trabalho de trazer um negócio para a gente, fizer a aproximação do negócio e cuidar da parte jurídica, da negocial e jurídica da transação, isso tem que ser remunerado, isso não pode ser ignorado, entendeu? Assim, é a minha opinião. Com relação a qualquer um dos membros também, entendeu? A gente vai pagar isso se esse trabalho for feito por terceiro de fora, entende? Então, eu acho que se for alguém de dentro que trouxer o negócio,
Acho que tem que pagar, eu pagaria com alegria, entendeu? De verdade mesmo. Eu só coloco aqui, gente, que isso gera também uma. Que a gente está falando aqui, eu acho que o pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu acho que o que a gente está fazendo para o Valério aqui vale para todos nós, né? Então, eu gostaria de registrar isso em ata, que seja 7,5, que seja 8, que seja 6. A minha mãe me ensinou a negociar dizendo o seguinte: um divide e outro escolhe. Então não pode ser na hora que é bom para o Valério, na hora que é o Valério é uma regra, na hora que for para outro é outra regra. Então eu acho que a gente tem que definir isto como registrar isso em ata, Valério, que Sim, não é porque você está fazendo, mas é uma regra nossa, uma regra do. Se amanhã eu tiver um outro empreendimento, se eu trouxer um empreendimento para dentro da área que vai gerar, eu faço jus também a uma comissão proporcional a isso. Se for um aluguel, perfeito. eu faço um aluguel na mesma proporção. Então, acho que a gente tem que deixar essas condições aí mais ou menos estabelecidas como precedente para o grupo, né? Perfeito. Assim, ninguém está deixar claro que o Valério não está tendo uma vantagem nesse momento, mas sim a gente está definindo uma vantagem para qualquer pessoa do grupo, Perfeito. desde que cumpra o rito ali de fazer o contrato, de fazer o rito A todo, né? negociação como corretor, né? A Negociação toda. aproximação negocial, sim. Também concordo. Ô, Valério, eu concordo aí com o que o senhor falou. É só uma dúvida. Eu não acompanhei bem direito agora, eu saí um pouquinho da internet aqui. Teria a venda de 11 mil. 11 11 mil hectares? hectares. 11 hectares, 110 mil metros. Ah, tá. Entendi. Como é que é? A R$ 7 A R$ 7. seria por Bernardo, a turma dele? Sim. Ah, Bom, então beleza. vou sugerir um número. Vamos caminhar então com essa proposta, que se isso se repetir, a gente, em princípio, está autorizando a 7%, porque aí já fica. Se for alguém de fora que vier trazer um negócio e tiver uma comissão diferente, nós vamos. Mas dentro desse ambiente do grupo, entendeu? Aí eu acho que é razoável, porque assim, ele está acumulando um trabalho de corretor e jurídico, né? Então, eu acho que é interessante a gente Eu tô realmente registrar. nesses termos eu estou de acordo. Perfeito. Você acha que ficar no 6 não dá, não, Valério? Para Ô, todo Chico, mundo não é ficar? só a corretagem, Chico, é o trabalho jurídico também, entendeu? Que tem que ser remunerado, não é só o corretor, não é só o trabalho de corretor, entende? Então, assim, Uhum, como tem essa atuação extra, eu acho que 7% estaria bom para remunerar os dois, entendeu? uhum. Amanhã a gente tem na negociação que a parte só faz o trabalho de corretagem, a gente vai ter, eu acho que é esse argumento de tentar reduzir isso, sim, entendeu? Ok. De acordo? Tô de acordo. Tá. Então, perfeito então. Eu vou registrar a oposição do Jasson e o Jacu dos demais, perfeito? Só queria, Valério, que fizesse Pois não. constar em ata essa consideração que eu fiz aí Está sendo feito. Tá? Obrigado. Então, o Jasson fez oposição à remuneração, os demais concordaram a 7%, envolvendo o trabalho de corretor e jurídico, que é a elaboração dos contratos e análises pertinentes. Isso vale para todos os demais da sociedade, em eventuais negociações futuras. Perfeito. Então,
Pessoal, então o último tema, porque o nosso tempo também está acabando. Bom, esse tema eu já me adiantei a ele, né, que é a atualização da questão da Novo Monte, né, lá com o pessoal da Alfa. Também é um item de caráter mais informativo do que deliberativo, você tendo em vista que ele foi englobado até no primeiro item, né, que a gente está justificando a necessidade da contratação daquele serviço deliberado lá no primeiro item, exatamente porque a gente já tem um parâmetro que a gente conseguiria ter respaldo para desclassificar a Alfa como titular dos direitos lá sobre a área lá, e a gente é a única opositora nossa ao reconhecimento do uso capião, né? Então, se a gente tirar essa legitimidade, a gente melhora sensivelmente, né, para falar assim, absurdamente a chance de convalidar nossos esforços aí durante esses anos aí de reconhecimento do uso capião da área, né? Então é isso, com relação a esse tema, ele tem um caráter só informativo mesmo, a deliberação a respeito dele já foi abarcada lá no item número 1. Se ninguém mais tiver nenhuma consideração a fazer, pessoal, já vou dar por encerrada a nossa reunião, lembrando que todas as deliberações vão ser informadas no grupo, mas já estão registradas aqui em vídeo e vão estar disponíveis lá no link que eu também vou compartilhar, para que eventuais decisões possam ser questionadas e revisadas nesse mesmo vídeo. Perfeito? Se alguém tiver alguma consideração, se não tiver, eu vou encerrar. Ok, tudo certo. Perfeito? Ok, Pra mim, para mim ok. também. Perfeito. Pra mim, ok. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Um abraço também a Acho. todos. Também, boa noite para todos.